Olá, paz e alegria. Hoje é dia 29 de maio e nós vamos lembrar da figura de um grande santo da nossa igreja, o Papa Paulo VI, São Paulo VI. Muitos de nós temos ainda presente a sua figura, né? Que nosso Papa no período de 63 a 1978, durante 15 anos. Então foi o Papa Paulo VI, né, que esteve à frente da igreja num momento tão bonito, do Concílio Vaticano II, que tinha sido iniciado por São João 23, e que ele terminou e começou a implementar. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 2018, que na sua homilia diz: Paulo VI assumiu, né, a vida, a missão daquele que escolheu o nome, Paulo. Ele que foi batizado com o nome Giovanni Battista Montini, assumiu o nome de Paulo, né, VI, né, o apóstolo Paulo, e teve na frente da igreja esse compromisso de evangelizar, de anunciar, de levar a palavra de Deus a todos os povos. O Papa Francisco, falando dele na sua homilia, diz: com ele, né, com Paulo, consumiu a vida pelo Evangelho de Cristo, cruzando novas fronteiras, fazendo-se testemunha de Jesus no anúncio, no diálogo, profeta numa igreja que olha para os distantes e cuida dos pobres. Então, esse testemunho que o Papa Francisco dá da vida do Papa São Paulo VI. E o milagre que permitiu a canonização do Papa Paulo VI aconteceu nos Estados Unidos. Uma mulher jovem, né, que estava grávida, e no 5º mês da gravidez ela teve uma ameaça de aborto. E o diagnóstico do médico previa, né, que não teria mais condição daquela criança sobreviver, o líquido amniótico tinha sido derramado no abdômen, e aí toda uma dificuldade da impossibilidade da gravidez continuar, mas a família reza, pede a intercessão do Papa Paulo VI, a mãe se nega a fazer o aborto, mesmo diante das ameaças do médico, que a criança ia ter muitos problemas, má formação, e ela permanece firme em oração. A criança vai melhorando no ventre da sua mãe e nasceu bem aos 8 meses de gravidez, sem nenhuma complicação. Então, esse milagre é para confirmar, né, a santidade da vida do Papa Paulo VI. E foi um milagre que a gente diz, né? Ele que foi o grande defensor da vida, ele que esteve sempre à frente defendendo a vida desde o ventre materno. Foi aquele que mais, né, deixou para nós mudanças na igreja, vamos dizer assim. Porque quando assumiu o papado, estávamos no Concílio Vaticano II, que tinha sido iniciado pelo João 23, como eu disse, e a partir daí a nossa igreja tem um novo rosto. Todos nós sabemos, nós hoje somos filhos deste concílio, né? A gente ainda tem algumas recordações de antes do concílio, mas a nossa vida hoje é pautada pelas decisões tomadas, né, pela nova visão de igreja, por toda a decisão pastoral assumida no Concílio Vaticano II. Por isso, o Papa Paulo VI vai protagonizar grandes e importantes mudanças, algumas de natureza ecumênica, né? Nós não podemos esquecer que depois de anos, de séculos de divisão, tem o famoso abraço do Papa Paulo VI com o patriarca Atenágoras, né, da Igreja Ortodoxa, que levou uma aproximação. Depois de séculos de excomunhão, nós voltamos a conversar,
nós voltamos a caminhar, voltamos a nos falar como irmãos. Então, nós também podemos lembrar da histórica visita, né, do Papa Paulo VI à Terra Santa, né, um resgate também da unidade com os judeus e o discurso, né, dele, o início, né, das visitas que todos os anos os papas mandam o seu representante, fazem à ONU. Então, todo esse trabalho de diálogo, de unidade, de ecumenismo, de diálogo interreligioso. Foi também o primeiro papa a ir à Índia, né, um grande país que hoje, onde brotam grandes e inúmeras vocações. Giovanni Battista Montini, né? Quem foi esse homem? Ele nasceu em 1897, ouviu o chamado de Deus e aos 19 anos entrou para o seminário. E aos 23 anos ordenado sacerdote e vai começar todo o seu caminho na igreja. Nós vamos ter, né, grandes trabalhos dele como sacerdote, depois como bispo. Foi nomeado arcebispo de Milão em 1954 pelo Papa Pio XII e ali enfrentou grandes dificuldades e desafios, muita pobreza, né, o desafio social, e aí aprende, né, a cuidar com muito carinho, com muito zelo do seu rebanho. Em 1958, o Papa João XXIII o escolhe como cardeal, e com 66 anos, em 21 de junho de 1963, ele é escolhido como Papa. Foi eleito Papa e pega com o nome, né? Escolhe o nome de Paulo VI. Então, a gente não pode falar do Papa Paulo VI, São Paulo VI, sem falar do Concílio Vaticano II. É onde nós vamos ter todas a base, né, da igreja que hoje conhecemos. E ele deixa, além do concílio, inúmeros documentos, né, falando da economia, da evangelização. A gente não pode deixar de falar da Evangelho Nuntiandi, né, que fala de toda a nova evangelização através dos meios de comunicação, esse novo ardor hoje que nós vivemos, né, através dos meios de comunicação, fazendo e anunciando, começou através desse documento histórico do Papa São Paulo VI, né, que seria dizer a Carta Magna da nova evangelização. Aí nós temos também, né, a encíclica Popularum Progressum, que vai falando do desenvolvimento integral da pessoa, né, do ser humano em todas as suas dimensões. E a gente não pode esquecer, né, que foi através dos seus, né, fruto também do concílio, as conferências que acontecem na América Latina, começando com Rio de Janeiro, depois Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, né? E agora a gente se preparando para uma nova conferência. Todos os ensinamentos desse grande Papa. Falar dele é falar dessa nova igreja, né? Que depois, através do São João Paulo II, o Papa Bento XVI, agora o Papa Francisco, vem continuando esse caminho de levar a igreja sempre à frente. O seu testamento, né, espiritual, ele deixa escrito: fixo o olhar no mistério da morte e do que a ela segue, luz de Cristo. O único que a esclarece. Olho, portanto, para a morte com confiança, com humildade, serenamente. Percebo a verdade que esse mistério projetou sempre sobre a vida presente e bendigo ao vencedor da morte por haver dissipado em mim as trevas e descoberto a luz. Por isso, ante a morte e a separação total e definitiva da vida presente,
sinto o dever de celebrar o dom, a fortuna, a beleza, o destino dessa mesma fugaz existência. Senhor, te dou graças porque me chamastes à vida, e mais ainda, porque me regeneraste e destinaste à plenitude da vida. Então, diante da morte, só podemos louvar pela vida. É esse o grande testemunho desse grande Papa, Paulo VI, o Papa que nos leva adiante, que leva a igreja para frente. Paulo VI, um pastor universal do seu rebanho, que deixa para nós este grande caminho que temos ainda para trilhar enquanto igreja, pedindo ele hoje a intercessão por todos nós, para que sejamos fiéis a este caminho que o Senhor conduz à nova igreja. São Paulo VI, rogai por nós.